acerca do nono mandamento. Provérbios capítulo 6, a partir do verso 12. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Convido também a Santa e Amada Igreja à leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 28. Leremos a partir do verso 11. E indo elas, Mateus 28, 11. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedeu. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Vamos orar. Pai eterno e santo, gracioso, soberano, Deus sublime, todo-poderoso, Senhor Criador dos céus e da terra, que com muita misericórdia e graça e um amor que nos constrange, enviou o seu próprio Filho para nos resgatar do império das trevas, para nos salvar da maldade do mundo e do nosso próprio pecado. Tudo isso nos condenaria, mas o Senhor foi generoso conosco. E nós te louvamos e te agradecemos. Nesse momento, Deus, de culto, diante da tua santa palavra, eu reconheço mais uma vez que sou falho e pecador, e mais uma vez lhe peço sinceras desculpas e perdão pelas minhas falhas e pecados. Rogo a ti que envie teu Santo Espírito, que nos ilumine na palavra revelada, e tudo que for falado aqui, Deus, seja ministrado totalmente pelo teu Santo Espírito, que nada que não proceda do Senhor e do seu Santo Espírito saia dos meus lábios. Que neste momento, Senhor, eu diminua, eu desapareça e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor. E glórias a ti. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Senhor justo que foi injustiçado. E venho vos proclamar também a mensagem da verdade que liberta, que foi camuflada pela mentira. Em outras palavras, o mal da quebra do nono mandamento ao longo da história. Quando nós observamos o nono mandamento da santa lei de Deus, nós podemos ver que esse mandamento tem alguns objetivos, como conservar e promover a verdade entre os homens. Este é um objetivo nobre. Este é um objetivo que reflete o caráter de Deus,
que enviou a verdade, que materializou a verdade, que humanizou a verdade na pessoa de Cristo, e que Ele se fez um de nós, chegou até nós e disse: eu sou a verdade. Portanto, o objetivo do nono mandamento de promover e conservar a verdade é uma parte integrante da igreja, é uma parte integrante de cada cristão, é um dever, é uma responsabilidade, é um serviço piedoso, é algo que nós devemos fazer com gratidão a Deus. Esta é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é fazer adivinhações, não é prever, não é falar para pessoas as coisas mais absurdas que sentimos no nosso coração corrupto e pecador. Não é essa a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é simplesmente dizer Jesus te ama. A mensagem do Evangelho é mostrar a verdade que ao longo dos anos tem sido combatida pelos maus, pelos filhos da mentira, pelos filhos do pai da mentira, que querem obstruir a verdade com todas as armas que eles possuem e com todos os artifícios e com todos os recursos desse mundo tenebroso, que são recursos passageiros. Portanto, conservar e promover a verdade entre os homens, manter a boa reputação pessoal, para que nós possamos conservar e promover a verdade entre os homens, e sermos justos nos nossos julgamentos. A palavra de Deus não diz que nós não podemos de forma nenhuma julgar. Ela diz que nós não podemos julgar temerariamente. Ou seja, eu não posso ver que um irmão ou uma irmã cometeu um pecado e eu me tornar um juiz sobre ela, porque eu também sou pecador. E eu também já pequei. E, infelizmente, estou exposto e posso também cometer pecados no futuro, espero que não. Mas somos humanos. Mas nós devemos julgar tudo no sentido do discernimento, com amor e misericórdia sobre todas as coisas, para discernirmos onde está a verdade, para que nós possamos promovê-la e conservá-la. E caso ela esteja ausente, mostrar em amor para a pessoa aonde está a verdade. Esta é uma missão que nós devemos fazer, manter a verdade entre os homens. Não vai dar tempo de ler, mas como vemos lá em Zacarias capítulo 8, versos 16 e 17. Manter a boa reputação, como vemos em 1 Pedro capítulo 3, 16 e Atos dos Apóstolos 25, 10. Manter também a boa reputação do próximo, sem denegrir a imagem do próximo injustamente, como vemos em 3 João 1,12. E ser verdadeiro no tribunal e nos litígios, como vemos em Provérbios 14, 5 e 25. Mas, além de tudo isto, que este santo objetivo de conservar e promover a verdade entre os homens, nós ainda temos uma outra missão a defender ao observar o nono mandamento. É não ferir Deus. É não sermos participantes, nem nos ajuntarmos com pessoas que fazem coisas que Deus odeia. E eu quero convidar os amados a voltarmos ali em Provérbios capítulo 6, o texto que lemos, e observarmos algumas coisas aqui, de forma sucinta e breve. Provérbios capítulo 6, vemos algumas coisas aqui. O verso 12 diz que o que anda com perversidade na boca é chamado de homem vil, homem de Belial, ou seja, um servo do maligno. Olha a gravidade disso, e é por isso que isso está entre as 7 coisas que Deus odeia. E alguém pode dizer: não, mas Deus não odeia porque Deus é amor. Ora, para que seja um amor perfeito, é necessário que se odeie o mal.
Para que se seja santo, é necessário que se odeie toda a imoralidade. Para que se seja misericordioso, é necessário que se odeie toda a crueldade. Esse ódio de Deus sobre essas coisas é um ódio santo e perfeito. Não é um ódio movido por inveja ou por qualquer sentimento corrompido como do homem, mas é o ódio ao mal, para promover o bem, porque Deus é amor, porque Deus é santo, porque Deus é justo, porque Deus é misericordioso, porque Deus é bom, porque Deus é reto. Então não há nele nenhum tipo de maldade. Deus abomina todo tipo de maldade. E não há maldade pior do que a que se comete com a língua. Suas tramas e os seus enganos podem levar a atrocidades, genocídios em países nasceram de pessoas que enganaram multidões com um falso testemunho. Haja visto, por exemplo, Hitler e tantos outros que cometeram genocídios. Hitler conseguiu enganar uma nação, dizendo que os judeus não eram humanos, não eram 100% humanos. Conseguiu criar um ódio da população contra um grupo de pessoas, que eram de outra raça, mas um grupo de pessoas, seres humanos. Nós devemos respeitar todos os seres humanos, sejam judeus, sejam palestinos, sejam africanos, sejam asiáticos, sejam brasileiros, sejam argentinos. Nós devemos respeitar todas as pessoas, somos todos iguais. Então nós vemos aqui que é chamado de homem de Belial, homem vil, o que anda com a perversidade na boca. Olha só, o Senhor Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então a pessoa que tem essa perversidade, ela só pode dar o que ela tem. A pessoa que lança um falso testemunho, ela só pode dar o que ela tem. Ela não pode dar o que ela não tem. A pessoa que ama e faz justiça, ela só pode dar o que ela tem. A pessoa que é generosa, ela só pode dar o que ela tem. Então, Deus declara na sua palavra que o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. O verso 13 diz: a cena com os olhos. Muitas vezes é difamar alguém através de sinais. Quantas vezes alguém está falando uma verdade e o outro não pode falar em voz audível e dá sinais para o outro dizendo: não acredito nisso não, ou faz algum tipo de sátira, alguma coisa. Ele tem que se manifestar para o mal. Ele não consegue ficar quieto diante da verdade. Ele precisa ocultar essa verdade no coração do outro. E se ele não pode falar nada, ele faz sinais. Ele é inquieto. Ele precisa fazer o mal. Ele não tem paz. Não é uma pessoa feliz. É uma pessoa carregada, rancorosa, inquieta, que quer ver destruição, que quer semear o mal. Da mesma forma que um líder promove um genocídio, ele não tem a máquina de um Estado, mas ele tem a língua dele. E ele promove o mal com o que ele tem. E ele faz isso. O verso 14 diz que essa maldade nasce no coração. Muitas vezes o pecado é elaborado no desejo íntimo antes de ser praticado. Isso chama-se dolo. Veja o verso 14. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas. Não sei, talvez, acho que é muito comum vocês. Você já deve ter trabalhado em algum lugar onde você percebe, principalmente se você é um cristão que estuda os catecismos, a fé reformada e tudo, você percebe que tem pessoas ali que se dedicam a semear contendas. Está sempre lá, você está lá fazendo o seu trabalho, daqui a pouco vem um falar mal do outro lá, né? Ou falar mal do chefe, ou falar mal de alguém, falar alguma coisa, o tempo todo. Você percebe isso, você vê claramente isso, né? E aqui, ó, verso 14 diz: no seu coração há perversidade, essa pessoa está contaminada.
todo o tempo maquina o mal. Todo o tempo. Anda semeando contendas. Se um dia, se em 1 hora, se em 2 horas, essa pessoa não fizer isso, ela parece ficar fora do mundo dela. De tão habituada que ela está fazendo aquilo. É que nem cachorro que corre atrás de moto. A moto para, o cachorro não sabe o que fazer. Se ela ficar um dia, se essa pessoa ficar um dia sem falar mal de alguém, ela não consegue, ela está fora do mundo dela, está fora do planeta. Ela está faltando alguma coisa na vida dela. Ela não sabe o que fazer. De tão envolvida que ela está com o mal. Essa pessoa ela está envolvida com o que Deus odeia. Essa pessoa está envolvida com o que a alma de Deus abomina. E muitas vezes nós cristãos nos sentamos à roda. Tem gente que fala, a roda do escarnecedor é quem senta na mesma bar para tomar cerveja. Não, a roda do escarnecedor é quem se junta com essas pessoas. Quem se junta com essas pessoas pode ser para tomar um chá da tarde, com um bolinho de chuva. Se você se sentar com essas pessoas, você está na roda dos escarnecedores com ela. Então, é isso que se trata o verso 14. Verso 15 diz, sobre as consequências graves da quebra do 9º mandamento. Verso 15, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, e olha a tragédia, sem que haja cura. Irmãos, é necessário arrependimento. Por isso que a mensagem do Evangelho para as pessoas é: arrependa-se, arrepende-se, porque é chegado o reino dos céus. Porque cada um está desgarrado e errante por algum caminho. Alguns estão aí no caminho do crime, outros nos caminhos dos vícios, outros em outros caminhos, mas muitas pessoas estão desgarradas no caminho da maledicência, de um coração contaminado, onde ela tem que falar mal de alguém, onde essa pessoa, falar no sentido de pessoa, né? O homem, a mulher, a pessoa, tem que falar mal de alguém, senão não se satisfaz. É impressionante isso, porque normalmente essas pessoas, ela vem para você e fala mal de alguém, vai para o outro e fala mal de você também, não se engane, não, porque isso aí está no coração dela. Ela é assim, ou seja, uma pessoa sem credibilidade alguma. Tolo é quem acredita na pessoa dessa. Então, nós vemos aqui a gravidade no verso 15 e o verso 16, os termos aborrece e abomina são sinônimos. Aqui a ênfase é que Deus odeia, mas a 7ª coisa mencionada é pior ainda, Deus odeia mais, detesta mais. E estas coisas, quem pratica são os homens. Portanto, Deus odeia quem faz essas coisas. Por quê? Versos 16. 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª o Senhor abomina. Olhos altivos são olhos humanos. Língua, isso eu já falei em outro estudo uma vez. Isso aqui, olhos altivos são olhos de pessoas. Deus abomina. Olhos de pessoas que fazem isso. Não se engane. Essa pessoa, se se arrepender e abandonar, alcançará a misericórdia. Se essa pessoa não se arrepender, está na mira da ira de Deus. Está na mira da ira de Deus. Língua mentirosa, essa língua é língua humana. Mãos que derramam sangue inocente, são mãos humanas. Coração que trama projetos iníquos, é o coração humano. Pés que se apressam a correr para o mal, são pés de pessoas. Testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda dos irmãos são pessoas, seres humanos. Então nós vemos aqui, irmãos, que Deus odeia e abomina essas coisas. Agora vamos ver um exemplo aqui na prática, como Deus tem razão. Como Deus tem razão em abominar essas coisas. E como a sua igreja deve abominar isso também. Nós não podemos deixar isso entrar nas nossas vidas, nem nas nossas igrejas. Se alguém vier falar mal de um irmão para você, faz assim. A pessoa vem falar mal do irmão. Ah, você viu o Zezinho, você viu a Mariazinha? O que ela fez? Você fala assim para a pessoa, na minha casa ou na sua? Aí a pessoa fala, na minha casa ou na sua o quê? Não, que a gente vai se reunir todos os dias, 5 horas da manhã,
para ajoelharmos e orarmos pelo Zezinho e pela Mariazinha. Você vai ver como essa pessoa nunca mais vai vir falar mal de ninguém para você. Porque ela não vai querer 5 horas da manhã se ajoelhar para orar para essa pessoa com você. Ela não vai querer. Então toda vez que alguém vier falar mal do irmão para você, você fala, na minha casa não é sua. Pode falar, não tenho medo não. Tenho medo. Perde a amizade, mas não perde a fidelidade com Deus. Na minha casa não é sua. Fala assim não. 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, nós vamos ajoelhar e vamos orar para o Zezinho e para a Mariazinha. Essa pessoa nunca mais vai vir falar mal de ninguém para você. Não vem. Então olha só, como nós vemos que Deus odeia essas coisas, vamos ver um exemplo prático de como Deus tem razão sobre isso. O texto que lemos em Mateus 28, vou ver de forma breve, irmãos. A partir do verso 11. Contextualizando, nós sabemos que os sacerdotes já haviam subornado o povo para condenar Cristo. E depois que Cristo ressuscitou, as mulheres viram, testemunharam, e os guardas não sabiam o que tinha acontecido, porque havia guardas no sepulcro, e eles então, sacerdotes, veja só, sacerdotes, tá? Não estamos falando dos romanos, não, que eram pagãos e que governavam com braço de ferro, políticos, soldados, não, estamos falando dos sacerdotes. Eles subornaram os soldados. E aqui é esse contexto do texto que nós lemos, né? Então nós vemos aqui algumas coisas. Suborno. E indo elas, eis que alguns guarda da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes. Os principais. Tudo o que sucedeu. Eles chegaram lá e contaram a verdade para eles. Olha, o corpo sumiu lá de dentro. Não tinha como. Uma pedra lá dentro e nós na porta. Não tinha como alguém tirar. Sumiu. Tá? Reunindo-se eles em conselho, os principais sacerdotes, com os anciãos, tá? Toda aquela liderança ali, né? Deram grande soma de dinheiro aos soldados. Isso aqui chama-se suborno. Tá? Ocultação, verso 13: recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormimos. Ocultação da verdade que liberta. Tá? E disseminar a mentira. Então olha só, primeira coisa aqui que nós vemos acerca da questão do 9º mandamento, verso 12: conspiração, coração que trama projetos iníquos. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, chegaram à conclusão que deveriam subornar os guardas. Eles não conseguiram chegar à conclusão que falar, olha, Cristo estava certo. O que aconteceu aqui foi algo sobrenatural, porque os guardas relataram que não tinha como alguém remover aquela pedra, alguém entrar ali, roubar o corpo. Não tinha como, nós estávamos lá. Então, eles não conseguiram concluir que deveriam se submeter à verdade. Então, eles decidiram subornar alguém para promover a mentira. Necessidade da mentira para suprimir a verdade. Então, verso 13: recomendando-lhes que dissessem, vai lá e minta. Vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Nós fomos dormir, os discípulos vieram, removeram a pedra, roubaram o corpo dele e foram embora. Fala essa mentira para eles. Ou seja, surgiu aí a necessidade de mandar outros mentirem para suprimir a verdade. A falsa sensação de segurança que essas pessoas têm. Verso 14: caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Uma falsa sensação de segurança. Porque talvez diante do governador eles pudessem fazer isso.
e persuadir o governador para o governador não puni-los. Mas aqueles homens um dia iam morrer. E um dia eles iam cair nas mãos do Deus Altíssimo. E quem poderia livrar? Então, há no coração do pecador, do que quebra o nono mandamento, uma falsa sensação de segurança. Não dá nada não. Não vai acontecer nada. Eu falei algo sobre aquela pessoa, para mim não vai dar nada. Amanhã eu vou tomar meu café sossegado. Vou dormir tranquilo. Isso é uma falsa sensação de segurança. Sabe por quê? Porque o verso 15 de Provérbios 6 diz: portanto, a sua destruição virá repentinamente, será grande, e não haverá cura para ele. E o quarto, o estrago, a mentira é seguida há 21 séculos. Verso 15: eles recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, ou seja, eles foram subornados, receberam o dinheiro que naquele momento para eles era algo bom, só que perecível. Esse dinheiro hoje, nem o pó dele existe mais, essas moedas. Nem o pó delas existe mais. Tá? Eles recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Agora olha só o estrago. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Já ouviu falar do judaísmo ortodoxo? Eles rejeitam o Salvador, que veio deles mesmos. Eles rejeitam Cristo e ensinam pessoas a rejeitarem Cristo. E eles abraçaram essa mentira. Eles abraçaram, porque os líderes deles não se submeteram à verdade, mas preferiram subornar pessoas e lançarem uma mentira. E esta mentira é pregada até hoje. E até hoje eles combatem os cristãos. De vez em quando você vê lá, rabino refuta pastor evangélico, não sei o que lá, refuta o quê? Eles estão presos na mentira que foi vinda de um suborno. Então, irmãos, a quebra do nono mandamento causou um estrago aqui. Veja por que Deus odeia essas coisas. O que semeia contendas, o que a falsa testemunha, a língua mentirosa, o coração que trama projetos iníquos. Onde estão esses sacerdotes e esses guardas agora? Aonde eles estão agora? Há 21 séculos, há pessoas se perdendo eternamente. 21 séculos, não só entre os judeus, mas em todo o mundo, porque acreditam nessa mentira, até hoje. Ah, mas se sumiu o corpo, com certeza alguém roubou. 21 séculos depois, o cara dá o diagnóstico dele, ele rejeita as testemunhas oculares, que morreram defendendo a verdade, pessoas que viram, que atestaram que viram Jesus ressurreto. Eles viram, atestaram, as mulheres, os discípulos, os homens no caminho de Emaús, uma multidão de mais de 500 pessoas, viram Cristo ressurreto, atestaram que viram. Os apóstolos foram crucificados, foram decapitados, foram cerrados ao meio, foram mortos com lança, mas não negaram. Eles não foram como esses guardas que receberam o suborno. Eles não negaram. Ninguém iria sofrer como os apóstolos sofreram por causa de uma mentira. Os apóstolos, eles não tinham a vida regalada que os sacerdotes do Sinédrio tinham para querer manter aquilo, mesmo para mentir para manter aquilo. Os apóstolos não tinham isso. Os apóstolos tinham perseguições, eles sofriam perseguições e atestaram que foram testemunhas oculares. Nós ouvimos a voz do monte. Eu vi a transfiguração de Jesus. Eu vi Jesus ressurreto. Eu, as mulheres, os outros companheiros discípulos, 500 pessoas que estavam reunidas aqui viram. Os homens do caminho de Emaús. Não nos ardia o coração quando ele falava, era Cristo que estava conosco aqui. Eles não tinham a vida regalada dos homens do Sinédrio, que queriam a mentira para manter a sua posição social. Eles tinham a espada contra eles.
perseguição dos judeus, perseguição dos gregos, perseguição dos romanos. Aonde eles iam, eles eram apedrejados, eles eram insultados, eles eram cuspidos, eles eram ameaçados. Mas eles morreram defendendo a verdade. E até hoje, 21 séculos depois, pessoas preferem acreditar na mentira do sinédrio e dos guardas. E não acreditam em testemunhas oculares que morreram dizendo aquilo e que atestaram, escreveram cartas, enviaram cartas para diversas igrejas em diversas partes do mundo conhecido da época. Não só as cartas bíblicas, outras cartas também eles escreveram, que não compõem os cânones. Escreveram dizendo sobre Cristo. Plínio escreveu sobre Cristo, era um historiador que não era cristão. E o mais impressionante de tudo, Cristo, aquele homem que aparentemente era frágil, um carpinteiro, e que falava coisas que pareciam loucura. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu e o Pai somos um, eu sou antes de Abraão, antes de Abraão existisse eu sou. Este homem, que eles achavam que era um louco, um mentiroso, um fanático, um profeta, alguma coisa, um dia ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. 21 séculos, séculos de tecnologia, de perseguições de todo tipo, perseguição armada, perseguição intelectual, perseguição das falsas crenças, perseguição das seitas, perseguição de outras religiões, perseguição dos ateus, perseguição dos governos, e a palavra dele não passou. Então, irmãos, quantas pessoas se perderam em 21 séculos de mentira? Não a mentira de Cristo, a mentira do sinédrio dos guardas. Então veja por que o Senhor Deus, Ele abomina quem quebra o novo mandamento. Pessoas que não têm responsabilidade com isso. E por que nós cristãos fiéis temos o dever de, na nossa geração, na nossa época, conservar e promover a verdade entre os homens. Nós devemos ter credibilidade sobre todas as coisas. As pessoas, mesmo que não concordem conosco, olhem e falam: esse homem é justo, aquela mulher é justa. O que ele está falando eu devo considerar, porque tem credibilidade. Uma pessoa assim tem credibilidade. E nós devemos observar o que essas pessoas falaram. Portanto, irmãos, as 6 coisas que Deus odeia, e a 7ª, a sua alma abomina. E Deus tem razão. Deus tem razão. Porque a mentira causa um grande estrago. Nós não temos aí um computador capaz de calcular quantas pessoas se perderam em 21 séculos porque creram na mentira. Mas nós podemos usar o restante de tempo, que Deus nos dá, que não sabemos quanto é, para promover a verdade entre os homens. Amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja